Muito bem, começamos agora o terceiro e último episódio da série da Carta de Paulo aos Filipenses. Nós falamos dos dois primeiros propósitos, porque a epístola foi escrita, e agora eu gostaria de falar do terceiro. O terceiro propósito pelo qual essa epístola foi redigida é para exortar a igreja local à humildade. Veja, exortar. Exortar é uma palavra muito mal interpretada nos nossos dias, né? As pessoas entendem que exortar é uma correção, que exortar é dar uma sentada em alguém e tal. Quando exortar não significa isso. Exortar é uma motivação que provoca uma tomada de decisão, uma atitude. É uma persuasão, né? Quando nós exortamos alguém, nós estamos motivando essa pessoa para seguir adiante. Mas é uma motivação que incumbe a pessoa que a recebe ou a responsabiliza de uma tomada de decisão. Então é como um pai ou uma mãe que motiva o seu filho a tomar uma decisão, né? Uma mãe, um pai que chama o filho e diz: olha, você é capaz, você pode fazer mais do que isso, né? Vai atrás porque você consegue. Então é uma motivação. E o apóstolo Paulo vai exortar a igreja local a desenvolver ou colocar em prática a humildade. Aqui eu quero frisar que a humildade não é uma atitude, simplesmente. Humildade é uma consciência. E humildade não é algo que nós podemos desenvolver simplesmente num momento da nossa vida. Ela é um exercício que vai nos acompanhar no decorrer da nossa história. Então não tem como você orar e pedir: Senhor, me dê humildade, e Deus vai descer um pacote do céu e pôr dentro de você, e da noite para o dia você vai se tornar humilde. Não. Humildade é um exercício, você tem que praticar ela. Você vai começando de pouco, e depois você vai se esforçando, e você vai colocando mais em prática isso, e mais, e mais. Então a humildade é cada vez mais que nós vamos desenvolvendo uma consciência. Consciência do quê? Consciência de dependência de Deus. Consciência de que sem Deus nós nada conseguiremos, nada poderemos fazer. Sem Deus nós não somos ninguém, né? E o que temos pertence a Deus. Isso é a verdadeira humildade. Segunda coisa é a dependência, é a consciência de dependência dos outros. Saber que eu preciso dos outros. Eu não sou o cara, eu não posso fazer as coisas sozinho. Eu dependo de alguém. E sem as pessoas eu também não vou conseguir. Como é que eu vou colocar em prática um projeto sem a ajuda de alguém, né? Então mesmo um técnico de futebol sem o time não é nada, e o time sem técnico também não é nada. Veja, um time sem um massagista não é nada, né? O que seria um time sem massagista? Podia ter as maiores estrelas, não adianta nada, que aqueles jogadores não vão conseguir chegar no final da temporada, vão se contundir todos, porque não tem um massagista. Mas o massagista, o que é sem um time? Ele não tem emprego, não tem utilidade nem relevância, né? Então, veja, o técnico precisa do time, o time precisa do técnico, o time e o técnico precisam do massagista, o massagista precisa do time e do técnico, o jogo em si precisa das regras, né? Então, nós somos a consequência da ajuda de muitas pessoas. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Às vezes você olha para alguém, admira um determinado líder, mas o que você pode não saber em primeira instância é que aquele homem tem um time à sua volta que o ajuda, né? Então, Paulo vai nos exortar à humildade. Como? Primeiro ele se coloca como exemplo, né? Mas depois ele coloca o principal exemplo, que é Jesus Cristo, né? Dizendo o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se aniquilou ou se esvaziou, assumindo a forma de homem, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente ou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.
O apóstolo nos aconselha a ter o coração de Jesus, a ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. E Jesus era cheio de qual esvaziamento? Aqui parece um contrassenso, ou parece algo contraditório. Jesus era cheio do sentimento de esvaziamento. Jesus, ele era cheio de humildade, né? Ele sendo Deus, ele participante dos atributos, né, divinos, participantes da soberania de Deus, sendo soberano, sendo onipresente, onisciente, onipotente, eterno, imutável, transcendente. Ele sendo Deus, não teve por usurpação, por desejo ambicioso de ser igual a Deus, mas antes ele se encheu desse sentimento de esvaziamento e desceu do céu, desceu da sua realidade perfeita, da realidade atemporal e veio para a realidade limitada, suja, mundana, né? Para essa nossa realidade tão sem glória, né? Ele saiu da glória, deixou a glória e veio para a realidade que não tem glória, né? E vindo aqui, se ele fosse o maior imperador do mundo, isso já seria uma grande humilhação, né? Porque nada se compara à glória que ele tinha lá. Mas ele não só se fez um de nós, mas se fez o mais indigno entre nós. Não escolheu as principais metrópoles do mundo para morar, mas decidiu nascer em Belém Efrata para obedecer o propósito de Deus, a pequena cidade. E dentro dessa pequena cidade não houve lugar para ele nascer, a ponto que ele tem que nascer nos arredores da cidade, em num lugar de onde os animais dormiam e comiam, e ele vai ter o seu nascimento na manjedoura, lugar onde os porcos e os cavalos comiam. Ali nasceu o Salvador do mundo, o dono de toda a glória, o dono do tempo. Então Paulo vai mostrar que haja esse mesmo sentimento, esse mesmo despreendimento em nós. Eu quero ressaltar algo para você, que nós muitas vezes não sabemos sofrer, principalmente a nossa geração, nós não aprendemos a sofrer. E eu não estou querendo dizer que a gente não sofre, nós sofremos, e sofremos muito, né? Eu não posso contar os meus sofrimentos para você aqui, nem é proveitoso, será proveitoso, assim como eu também não conheço os seus sofrimentos, né, e suas experiências de vida. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que o nosso sofrimento é tão pequenino, tão insignificante. Hebreus diz que ele desprezou a afronta, pelo gozo que ele estava proposto, né? Que sentimento de humildade, a grandiosidade do universo. Se a gente for parar para falar aqui da grandiosidade do universo, e o Criador do universo, ele se reduzir por humildade, a vir a essa terra e passar tudo o que ele passou por amor, por amor, para realizar o propósito de Deus, para nos aproximar de Deus, para nos dar paz para com Deus. Então, nós precisamos de humildade, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E os estudiosos entendem que havia um grupinho, não é comprovado isso, mas havia um grupinho dentro da igreja dos Filipos que já estava se achando superior aos outros, já estava querendo, talvez por um cargo de destaque na sociedade, uma posição mais elitizada de estudo ou de trabalho, não sei, eles estavam querendo se destacar dos outros, né? E Paulo manda essa carta como uma exortação à humildade, e inclusive motivando a duas irmãs que estavam se desentendendo, que era Evódia e Sintique, a manterem a paz e o vínculo da paz e da humildade em Cristo Jesus, né? O quarto propósito que o apóstolo Paulo escreveu essa epístola aos Filipenses foi para apresentar Timóteo e recomendar Epafrodito. O apóstolo Paulo manifestou o desejo de enviar Timóteo antes que ele fosse, porque ele manifestou o desejo de voltar lá em Filipos, mas antes que ele fosse, que ele estava enviando na frente Timóteo, né, um dos seus principais obreiros, considerado filho na fé. Ele mesmo menciona isso, né, e conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu o evangelho juntamente comigo como filho ao Pai. Mostra a proximidade de Timóteo com Paulo, e era um jovem obreiro. Mas mesmo assim, o apóstolo manda essa carta dizendo: olha, reconheçam o seu ministério, porque vocês podem ver que ele tem um caráter aprovado. E ao enviar ele, eu estou enviando a minha pessoa, né? O que nos comunica que Deus, muitas vezes, ele nos recomenda, né? Muitas vezes Deus nos envia e através do seu Espírito Santo, da presença do seu Espírito Santo, né, da confirmação das nossas palavras, ele está nos recomendando.
e como representantes deles, né? Nós não somos nada, somos só um representante, mas como representante deles, então nós nos fazemos representar por quem nos enviou, o nosso Pai, né? E também recomendar Epafrodito, o mesmo Epafrodito que veio, né? Paulo está recomendando que cuidem bem dele, inclusive porque ele quase morreu, né? Mas Deus o restaurou para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza. O quinto e último propósito pelo qual Paulo redigiu e enviou essas epístolas é para inspirar os irmãos da igreja de Filipos a prosseguir firmes. E aqui eu concluo dizendo o seguinte: inspirar significa exercer uma influência animadora, é entusiasmar alguém. Como nós precisamos de inspiração nos dias que nós estamos vivendo. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, irmãos, eu não julgo que eu já tenha recebido ou já tenha alcançado, obtido a perfeição. Mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo vai nos incentivar, não importa que luta você esteja passando, não importa que momento da sua vida você esteja passando, prossiga. Você precisa prosseguir, porque a vitória está no final. É muito bom começar bem, eu não sei como é que você começou na sua vida cristã e nem aonde. Talvez Deus te tirou dos piores lugares e dos lugares mais insignificantes dessa terra e fez uma obra, fez algo na sua vida. Mas nós precisamos chegar no final. Para Deus disse, para Daniel, Deus disse: tu, pois, vai até o fim. E aqui para os irmãos da igreja de Filipos, Paulo está incentivando mesmo. Vão até o final. Eu quero dar o meu exemplo, Paulo está falando. Apesar de tudo isso que eu passei, de todas as pessoas que me abandonaram, apesar dos males que eu sofri com tantos homens, Alexandre o Latoeiro, com outros homens que me abandonaram, aquele desentendimento que eu tive com Barnabé, João Marcos que me deixou e isso chateou meu coração. Apesar de tudo isso, uma coisa eu faço, esquecendo-me dessas coisas, não dando mais peso e importância para elas. Eu avanço para as que estão diante de mim. O original do grego diz: eu me estico. Assim como um corredor que corre uma maratona e quando chega na linha de chegada ele se estica para frente para chegar antes. É isso que Paulo está falando. Eu me estico, eu avanço para as que estão diante de mim, para ganhar, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Vocação significa isso, essa atração divina. O sentido que a palavra original nos passa é que lá na linha de chegada Deus tem um grande imã. Ele atrai, ele provoca uma atração, uma força que nos empurra para frente, que nos ajuda a prosseguir. Quero dizer isso para você, meu irmão. Talvez você está passando uma luta muito grande, você está passando um momento muito complicado. Eu quero te lembrar que existe uma atração divina que está te puxando para frente, que está te incentivando e te motivando a prosseguir. Essa força é o Espírito Santo de Deus. Essa força é a graça de Deus. E essa força você vai conseguir no altar do Senhor, de joelhos, buscando ao Senhor. E essa força vai fazer você chegar no final. Essa força nos levará até o final. Nós podemos passar lutas, o diabo pode jogar tentações no meio do nosso caminho, fazer a gente desistir ou desviar o nosso foco, mas o autor aos Hebreus vai dizer: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Que nós possamos prosseguir olhando para Jesus. O segredo está em olhar para Jesus e prosseguir adiante, até o final, porque o Espírito, aquele que começou em nós a boa obra, ele vai aperfeiçoar essa construção que somos nós, até o fim, né? Aquele que começou, ele vai terminar, ele vai completar essa obra.